Diego é o nosso convidado de hoje, nosso irmão de caminhada, trabalhador da Seara Espírita, faz parte do centro do núcleo espírita Jesus é a Fé e a Caridade, que fica no São Caetano. E hoje ele vai nos falar acerca dos médios. Tema esse que nós estamos extraindo do livro dos médios deste mês, fazendo, na verdade, uma investigação mais profunda acerca da mediunidade. Ele vai nos trazer acerca dos médios. Como amanhã nós teremos a influência moral do médium, às 9 horas da manhã, o nosso amigo Diego Lustosa. E na próxima sexta-feira, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, são temas assim importantíssimos para que nós possamos, com a ciência, possamos nos aprofundar no livro dos médios. Gostaríamos de lembrar das atividades que têm ocorrido de forma presencial. Aos sábados nós temos a evangelização de Fão do Rio, começa às 10 horas e vai até às 11h30. As crianças, os jovens, aqueles que queiram, os pais, as mães, os tios, podem trazer os seus remédios para que possam ser evangelizados. Nós temos grupo de estudo dia de domingo, do ET, às 9 horas da manhã. Estamos com o curso básico de Espiritismo, de 9 às 11h30. Nas segundas, sabemos que temos as doutrinárias presenciais. Na terça-feira, 9 horas da manhã, doutrinária presencial, de 9 às 10. E à noite, 19 horas, o grupo de estudo. Então, nós temos trabalhado às quartas-feiras o atendimento espiritual, o tratamento espiritual. E na quinta-feira, nós ainda estamos trabalhando, ou vamos voltar a trabalhar o grupo da mediunidade aprofundada e da remota. Eles sabem, nós temos os grupos de estudo também de mediunidade para iniciantes, e temos aquele intermediário, junto às 8 horas da manhã até às 9h30. Também um grupo de estudo acerca das obras de André Luiz com a codificação, aos sábados, 8h30 da manhã. Aqueles que queiram fazer parte, só é nos procurar para que possa ser incluso. Nós temos um seminário acerca do mundo espiritual. Ele acontecerá no dia 9 de setembro. É um sábado, de 14 horas às 17h30. Esse seminário ele vai contemplar o mundo espiritual. Dois planos, minha vida. Então, nós vamos trazer o nosso companheiro Elmo Costa, o nosso companheiro Cláudio Emanuel, a nossa companheira Nadijane Azevedo, e vamos fazer aquele trabalho de interrogação acerca do mundo espiritual e o que nós poderemos trazer para as nossas vivências do mundo espiritual. Esse é o nosso grande desafio nessa retomada de busca dos saberes espíritas, para a gente colocar em prática na sociedade. Vamos nos reunir em sintonia com o Cristo de Deus, rogando possa, Senhor, a Tua misericórdia a nos abençoar, a nos envolver, nos fortalecer, para que continuemos
de forma destemida, cuidando das coisas espirituais na nossa alma. Abençoa, Senhor, esta casa, a equipe de mensageiros, que rogamos possa nos assessorar em vosso nome. Rogamos pela nossa humanidade, pelo nosso Brasil, pelos seus administradores. Rogamos pela nossa sociedade e especialmente por esta comunidade, para que os padrões de paz, de amor, visite os corações aflitos e sobrecarregados, filhos de Deus, na proposta de enxergar a luz, a caminho do ninho redentor. É em seu nome, Senhor Jesus, rogando o especial cuidado pelo nosso companheiro irmão Igor, que usará da palavra na noite de hoje, a nos trazer a mensagem, conforme os seus estudos, as suas buscas e práticas, a serviço do bem. Assim sendo, pedindo-te licença e aos benfeitores espirituais que nos ladeiam, para que possamos dar por iniciada a nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Passaremos ao nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações hoje e sempre. Para mim é uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui nessa casa com vocês, compartilhando essa energia, essa ambiência. E eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho um hábito de fazer o roteiro das minhas atividades doutrinárias sempre um dia antes do dia que a gente vai fazer a atividade. E hoje é segunda-feira, foi no domingo, eu sentei para poder fazer o meu roteiro, né, baseando-se naquilo que a gente está estudando. E tive a felicidade que durante esse sono, né, eu tive uma experiência na ambiência dessa casa. Foi muito interessante. E eu gostaria de compartilhar para vocês, porque nós somos espíritas, não é? Somos espíritos, então isso, de certo modo, é normal, né? A gente que às vezes não se percebe que pode acontecer isso, né? E aí iniciou-se é um breve relato, né? Iniciou-se de uma forma que eu encontrei nosso irmão José Lima, né? E ele me chamou e fez assim: olha, Igor, e aí, como é que vai ser a atividade? Como é que você está planejando? E aí eu discorri para ele, fiz: não, vou iniciar dessa forma, vou fazer assim, vou buscar os conceitos. E como a gente está sonhando, né, a gente acaba voltando com algumas lembranças. Eu já me recordo que eu já estava num local parecido com esse, só que muito maior. Eu geralmente não tenho essas vivências, mas assim eu vou tentar descrever para vocês. E aí eu começava a falar e a coisa discorria com muita naturalidade e parecia que a voz da gente ecoava muito mais distante, né? Era essa a percepção que eu tinha. E depois a gente foi se deslocando para uma outra sala e eu encontrei duas pessoas, né? Que hoje, agora nesse momento eu não consigo mais lembrar exatamente como era a fisionomia deles, mas eu tenho certeza que eram pessoas que a gente conhecia, que estava tratando a gente muito bem, e eu estava conversando com eles que ali era um local que dava para a gente estudar, a gente conseguir pegar os entendimentos, estava muito mais claro as coisas, né? E aí a gente pode notar que no momento em que a gente está na vida de espírito mesmo, as coisas são mais amplas, não é verdade? E a gente estava numa conversa muito boa, e depois fiz: agora Raimundo está chegando ali. Aí Raimundo chegou, sentou, assim, eu olhei para ele, a gente começou a conversar e eu acordei. Quando eu acordei à noite, eu ainda tentei pegar o celular para poder anotar as coisas para não esquecer, né? Mas aí ficou muito forte na minha mente. Quando eu levantei de manhã, ainda estava na lembrança. Eu fui no computador, só fiz registrar
por escrito mesmo, para a coisa internalizar, né? Porque às vezes esse tipo de sonho a gente, ao longo do dia, vai se passando. Mas é a vivência do espírito. E aí eu estava falando com o Cris, e aí olha quem está aqui do lado agora fazendo a coordenação de mesa, não é verdade? Então, são coisas que a gente tem a oportunidade de vivenciar e a gente precisa aproveitar, não é? Porque essas são as verdadeiras relações. A gente pode sim, né? Isso aqui a gente pode chamar da emancipação da alma, né? O processo que o sono nos dá, né? Que são vivências. Trouxe isso porque a gente pode estar falando aqui que se trata de espíritos, né? E vamos tratar um tema aqui que chama dos médiuns, né? Ou os médiuns, que está lá no livro dos médiuns, que é um outro livro fantástico para a gente estudar. Eu vi a programação de vocês, né? Aproveitem, porque a gente vai conseguir entender um pouco mais, né, desse livro, que a gente pode considerar a parte científica da doutrina, né? Muitos, vocês vão ouvir dizer, né, que o livro dos espíritos está ali, a filosofia espírita, né? E nossa doutrina tem uma tríade que é maravilhosa, né? Que é a filosofia, a ciência e a religião. Tem uma quarta que é a arte também, que a gente pode trazer, né? Mas dentro desses aspectos aí, o livro dos espíritos é a parte filosófica. Oi. Não. Então deixa eu colocar aqui. E agora? E agora? É esse mesmo. Tá melhor, tá? Tá tranquilo agora, né? Pronto. Sim. Então, vocês estão com uma programação muito boa e vai tratar um pouco sobre esse livro, né, que é o livro dos médiuns, que tem um aspecto científico da coisa. Porque, gente, foi a ferramenta que o Kardec teve para poder começar a fazer o processo de codificação. Ele precisava entender como se dava o processo mediúnico. E hoje eu estou com um tema aqui que são os médiuns. Vamos poder trazer aqui algumas, como é que eu posso dizer, algumas características, né? São muitos tipos de médiuns que se tem. E ao longo do livro, a gente também vai encontrar explicações de outros tipos. Eu não vou conseguir trazer todos, não é? E eu me recordo, e aqui eu estou saudando muito, assim, um grande irmão nosso que voltou à pátria espiritual, que é o nosso irmão Edgar, né, fundador de nossa casa de oração. Ele, quando sentava na mesa, ele fazia: tem tantos e tantos tipos de médiuns, tem livros que vão trazendo, e tem mediunidades que a gente ainda desconhece, né, porque seriam de tanta potencialidade, né? Mas aí a gente precisa buscar concentrar para poder a gente conseguir estudar e identificar aquelas que estão próximas da gente, né? E ao longo dos períodos a gente vai estudando outras, né? E deixar aqui nosso abraço especial para ele. Com certeza ele já está na prática espiritual, recebendo essas energias maravilhosas e colaborou muito para o nosso processo aqui, principalmente lá no São Caetano, né? Que é onde está a nossa casa de oração hoje. Aí fica aí, eu sempre estou lembrando do nosso velho Diga. E aí, assim, nesse processo, né, que a gente entende hoje como um processo mediúnico, né? Ele lista aqui alguns tipos de mediunidade. Aí alguns tipos de médiuns. A gente vai ter aqui médios de efeito físico, médio sensitivo, médios audientes, falantes, videntes, sonambúlicos. Então, tem muitos. Eu não consigo trazer com detalhe todos, mas eu vou tentar trazer alguns aspectos de alguns pontos e tentar associar com algumas vivências que eu tive também, que é bem interessante. Porque nessa conjuntura aqui de médios de efeito físico, são médicos que proporcionam efeitos que a gente consegue visualizar, que a gente consegue ouvir, que a gente consegue ver acontecer. Esses efeitos a gente pode até chamar de efeitos inteligentes, porque uma situação que pode ocorrer aqui, isso aqui cair, né? Ou algum vidro desse aí partir, né? Ou a gente ouvir algum som, e a gente não vai ter uma explicação lógica daquilo. É um efeito que está ocorrendo. Só que nesse processo existem médiuns que liberam o que a gente chama de ectoplasma, que faz parte, né, de um fluido vital que só nós encarnados temos. Que esses espíritos utilizam disso para conseguir atuar fisicamente, atuar de forma concreta. Porque nós estamos aqui encarnados numa matéria mais densa, não é? É diferente. Os espíritos que estão desencarnados, eles também estão sob o crivo da matéria também, mas é uma matéria diferente da nossa, né? E eu gosto de tratar desse tema que falei recentemente lá no Jesus e a Fé sobre fluidos,
que é um tema muito amplo, né? E vai da parte biológica. A gente costuma dizer assim, olha, a gente está encarnado, tem a matéria. Quando a gente desencarna, não tem mais matéria, gente? Tem matéria sim, mas a matéria é com uma densidade diferente. Os fluidos formam as matérias, certo? Então, todos os espíritos, todos nós que estamos aqui, vamos utilizar da matéria para interagir tanto no mundo encarnado, esse mundo físico, como a gente está desencarnado também, que existe uma constituição lá também, existe uma sala dessa também, existe uma estrutura. Quem aqui já assistiu o Nosso Lar? Quem aqui já assistiu? Só para lembrar. Então, é aquilo ali. É aquilo ali. E aí, eu vou dar um salto para um outro tipo de situação que está ocorrendo aqui, né? Lembrando que Lima me perguntou lá num sonho, como é que você vai iniciar a doutrinária? Eu falei para ele, vou tentar buscar o conceito de médium, né? Aí eu pergunto, quem aqui é médium? Levanta a mão só para saber quem é. E quem não é médium, levanta a mão só para saber também. Viu? Não é médium? Não é, né? Pronto. Viu? Agora? Melhorou? Só de novo, quem é médium aí, levanta a mão, que eu achei que tem um pessoal que está meio tímido, né? Pronto. Quem não é médium agora, levanta a mão aí, para ver. Olha só. Um de lá, teve gente também que não levantou, mas tudo bem, tudo bem. Então, tem um detalhe bem interessante que no livro dos médiuns colocam pra gente que todos nós somos médiuns. Todos. Né? E eu vi que a galera aqui está bem escolada. O pessoal já está bem ciente dos processos. Só que todo mundo que tem algum tipo de sensação, que sofre algum tipo de influência dos espíritos, a gente pode considerar, né, um nível de mediunidade. Por isso todo mundo é médium. Mas só que tem um detalhe, né? Tem tipos de mediunidades que são mais ostensivas, não é? Que a gente pode colocar aqui. Por isso que às vezes existe essa diferenciação de dizer assim, olha, eu sou médium, olha, eu não sou médium, porque eu não tenho mediunidade ostensiva. Mas aí tem uma pergunta que é famosíssima, né, lá no Livro dos Espíritos, que pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. Né? Eles dizem que mais do que a gente imagina, mais do que a gente imagina. Então, se acontece sempre o tipo de influência, em algum momento a gente pode estar sim sendo o intermediário, né? O medianeiro. Médio vem disso. Você é o intermédio entre o plano espiritual e o plano material. Olha que coisa bacana. Então, a senhora pode estar aqui sendo influenciada por um espírito e fazer aquilo que eu, desencarnado, orientei a senhora para fazer. Olha que coisa interessante. Aí vocês podem me dizer, Igor, mas onde é que está o livre-arbítrio? Eu estou trazendo tópicos que são importantíssimos, né? Isso não tem problema nenhum acontecer, porque você não vai deixar de exercer o seu livre-arbítrio, porque uma influência, ela pode ser boa, pode ser má, mas é você que escolhe se vai executar ou não. Olha que coisa bacana. Isso é muito importante para a gente definir. As outras temáticas que vão ser faladas aqui do livro dos espíritos, né? Ou melhor, do livro dos médiuns, vai ter que estar colocando a responsabilidade do médium, da pessoa em específico, as nossas escolhas, o que precisamos fazer para conseguir estar na linha, não é? Então, se todo mundo aqui pode ser influenciado, todo mundo aqui pode ter algum tipo de escolha, a gente está configurando as relações enquanto médium. Isso é muito importante, porque se nós formos lembrar aqui, desde os primórdios, né? Desde o momento que nós éramos ainda primitivos, né? Que não tínhamos essa tecnologia toda, não tínhamos isso aqui, não tínhamos internet. Né? Eu ainda estou chutando bem para frente que a internet é algo novo, se a gente for comparar com os outros processos. Né? Imagine aqueles espíritos que estão encarnados, que precisam de orientação. De onde vêm as influências? De onde vêm as ideias? Entende? É muito importante. Então, essa relação médium, essa relação com os espíritos, ela é essencial para o progresso da humanidade. Não tem para onde correr. E aí eu vou dar mais um salto aqui para o processo dos médios de efeito físico, que são médios que estão aqui doando ectoplasma para poder fazer com que os espíritos façam as movimentações, e eles nem sabem o que está acontecendo no processo. Né? Você está lá de forma inconsciente, está doando ectoplasma e não sabe. Ou você pode até ter consciência de que é um espírito, um médium de efeito físico, que está ali preparado para doar o seu ectoplasma e a coisa acontecer. Eu tenho exemplos de efeitos de materialização, né? Que eu já participei de
de um seminário lá em Feira de Santana, na Casa da Esperança, no centro da nossa família também, né, que tem lá. Eles trouxeram uma equipe de pessoas do Rio de Janeiro que tem atividade de materialização. Eles contavam, lá tinha um médium que exercia o processo, eles conseguiam ver, já viram a mão de um espírito sendo materializada, que você vai materializando algumas partes. E aquilo lá é muito interessante. Com o tempo, resumindo esse processo, eles perguntaram assim, sim, mas esse tipo de reunião é para quê mesmo? É para a gente ver as coisas que estão sendo materializadas? É para poder... Qual é o sentido do processo, né? Naquele tipo de reunião, existia uma coleta de ectoplasma para atendimentos espirituais em hospitais, né? Porque os espíritos não têm mais essa densidade, esse fluido vital que a gente tem, que a gente precisa aqui para estar encarnado. Eles pegam para fazer o atendimento para pessoas que estão com problemas, que desencarnaram, que precisam um pouco mais desse fluido para poder buscar um tipo de recuperação. Então, não é nada à toa. E um outro ponto que aconteceu, mais ou menos, deixa eu fazer as contas aqui, Igor, quase uns 22, 23 anos atrás, eu ainda não fazia parte de nenhuma atividade de centro espírita, né? Eu entrei no centro espírita na juventude, e aí pulei a etapa da evangelização, aí vim pela janela, e hoje eu estou aqui graças a Deus. Mas aconteciam algumas coisas lá em casa que era bem interessante. Todo mundo ia dormir, e aí não tinha cobertura ainda lá em casa, a laje era aberta, e a gente ouvia zoada de carro de mão, o pessoal arrastando aquelas vigas, né, de aço, e a gente subia, ia para a laje. O que é isso que está acontecendo? Eu lembro como se fosse hoje, eu, meu irmão mais velho e meu pai subiu para a laje para olhar e não tinha nada. Não tinha nada acontecendo. E foi com muita frequência que isso foi ocorrendo. Aí o pessoal ficava imaginando assim, pô, será que a casa é amaldiçoada, né? Porque está passando por essa situação. Só que foi passando o tempo, nós recebemos um convite já de meu tio, que já fazia parte do centro espírita de longas datas, né? Frequentava o Deus, Luz e Verdade, lá em Brotas, Vila Laura. E aí ele convidou a gente para participar de um encontro de juventudes, lá em Feira de Santana também. Foi quando eu tive o primeiro contato com a doutrina. E foi muito interessante que eu entrei na atividade, eu não sabia o cunho religioso que tinha, o cunho científico, eu não sabia. Eu estava lá como se fosse um encontro de jovens que ia fazer gincana, algo do tipo. E lá eles começaram a trazer conceitos. E eu me recordo que um conceito que eles trouxeram do que era Deus. E eu achava muito estranho porque eu não conseguia entender Deus lá como uma figura, né? Como um homem, um senhor barbudo, sentado, né? Não estava nessa perspectiva. Ali eu comecei a entender, será que Deus é natureza? E o pessoal está trazendo as construções, e aquilo foi martelando na minha mente. E aí, no segundo dia da atividade, houve um médium que esteve lá para fazer as pinturas mediúnicas. Aí aquilo ali que foi o meu primeiro contato com um tipo de manifestação que eu desconhecia. E aí ele começou a explicar que ele não sabe desenhar, não sabe fazer um copo, e de repente ele parou na mesa, né, aqui levantou, deu uma comunicação, primeiramente, ele se transfigurou, ficou meio encurvado aqui, meio grisalho, e eu vendo aquilo não estava acreditando. Eu fiz, o que é isso que está acontecendo? Que negócio é esse que eu nunca vi? E era um aspecto de um médium que estava sendo ali na minha frente, é uma comprovação. Mas a manifestação dele poderia até não me impressionar, mas me impressionou. Depois vieram as pinturas, que eram pinturas fantásticas, rápidas. Ele estava aqui, manifestava, fazia as pinturas numa velocidade tamanha, e você olhava de cima, você não conseguia entender a forma, de repente tomava a forma do processo e saía um quadro. Foram vários quadros que ele conseguiu pintar através do processo mediúnico naquele dia. Ali eu fiquei maravilhado. Quando a gente saiu daquele evento, que foi muito bom, a gente começou a buscar mais entendimento. Aí meu tio fez assim, vou levar vocês para um centro lá no São Caetano. Aí foi quando a gente foi para a juventude espírita e minha vida mudou. A minha vida mudou e aquele foi o marco para a gente conseguir sair de um estágio. E o interessante é que as manifestações acabaram. E, com muito tempo depois, a gente foi tentar buscar entender que as manifestações físicas têm esse propósito de chamar a atenção para alguma coisa. E graças a Deus a nossa família soube aproveitar
não é? As manifestações, assim como foram nas mesas girantes, não é? Chamou a atenção de Kardec. Se não chamasse a atenção, ele nunca ia ver, porque ele era cético com relação a isso. Fortier, um grande amigo dele, magnetizador, cientista, fez, não, Hippolyte Guion, você tem que ir lá ver, porque as mesas são inteligentes, estão dando respostas inteligentes. Não dá para fazer isso, não existe, gente. Uma mesa dessa não tem nervo, não tem ligações. Como é que ela vai pensar? Como é que ela vai executar coisas? E aí o investigador foi lá, o cientista foi lá, e aí viu, falei, não é a mesa que está elaborando, não. Existe uma força inteligente que está fazendo aquilo, e hoje a gente tem tudo isso. É muito bom. Os efeitos físicos são importantes, né? Os médios de efeito físico que provocaram aquilo têm a sua importância também. E eu estava me recordando que no processo das escrituras, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir também o filme de Kardec, né, que está na Netflix. Né? Eles faziam a psicografia com o sexto, não é? Não sei se vocês lembram dessa. Só que quando eu lia sobre isso, não entrava na minha cabeça como é que aquilo funcionava. Como é que é o sexto? Como é que eles vão botar uma caneta no cesto? Só no filme eu consegui ver a forma como eles estavam fazendo mesmo, né? E de amarrar ali a corda, deixar o cesto, e o cesto ia dando o equilíbrio para poder a caneta ficar nesse sentido, e aí conseguir sim escrever as coisas. Mas só que foi passando o tempo, viu que não tinha mais necessidade da gente pôr aquele cesto. Poderia ser diretamente na mão do médium, né? Que aquela manifestação, aquela comunicação que ia estar sendo feita ali, ele ia comparar em um outro local o que estava acontecendo. E aí faz parte do processo científico, né? Fez o aspecto de comparação e conseguiu trazer todo esse processo da codificação que a gente tem aqui, né? Vamos lá, estou conseguindo, viu? Deixa eu pular para um outro ponto aqui, que ele chama dos médios sensitivos, né? Aí diz assim: essa faculdade de desenvolvimento se desenvolve pelo hábito e pode atribuir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza, boa ou má, do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade. Isso aqui é bem interessante, e ele faz uma comparação aqui com a questão das pessoas que têm deficiência visual. Não sei se vocês já tiveram contato com alguém desse nível, consegue sentir, saber quem é a pessoa pelo andar, pela chegada. É como diz nosso colega, pela Ria das Malas, você já sabe qual é a pessoa que está ali. É um nível de capacidade de percepção fantástico. E o detalhe, quando a gente perde algum sentido, Deus dá oportunidade para a gente aflorar outros. E é assim que acontece com as pessoas que têm deficiência visual, mas conseguem enxergar o ser humano muito melhor do que a gente que está aqui, ó, querendo ver as coisas. Isso é muito bom. E todos nós temos um pouco disso, né, de sensitivo, de sentir, de perceber. Na medida que a gente vai reconhecendo os dois sabores, vai dando o nosso arcabouço, né, nosso vocabulário para ali conseguir identificar que tipo de espírito é aquele, que tipo de energia é aquela, é aquele arrepio que a gente sente, né? Aquilo é interessante também porque é a sensação, e essa sensação é muito forte, porque na juventude espírita, às vezes a gente tinha algumas visitas lá, né, do Jesus e a Fé, do nosso querido Gilberto Faltão, né? Ele ia lá para poder visitar a gente. Quando terminava a reunião, às vezes tinha algumas comunicações, né, de algum espírito protetor que estava lá para poder saudar, e era bem interessante porque a gente ficava com medo, né? Quando ele chegava, eu já ficava com medo. Eu falei assim, não, vem esse cara aí, velho, para poder ver que ele dá manifestação de novo, e vai ter gente falando, mas a gente foi se acostumando com aquilo, o medo foi acabando, e ali a gente estava com um médium, que eu já vou dar um salto aqui, que já seria um médium falante, né, que trabalha com a questão da psicofonia, que é uma das experiências maravilhosas que a gente consegue entender aqui. É claro que todas essas mediunidades que a gente vai trazer aqui, o próprio livro dos médiuns, dentre todas as outras obras complementares, vão ajudar a gente a aperfeiçoar isso, a conseguir trabalhar naquele processo assim, né, de 80 a 20, né, 80% do espírito, 20% meu, né? Se a gente conseguir essa linha, tá ótimo, mas geralmente a gente faz o contrário. A gente tem muita interferência no processo só 20 do espírito, mas é só o estudo, é só a continuidade do processo que vai fazer com que as coisas melhorem. Mas voltando para essa parte do sensitivo, é isso. A gente chegou aqui e sente aquela sensação, né? Aquela energia. Eu me recordo de
de um outro ponto que aconteceu comigo. Gosto de trazer isso porque são vivências bem interessantes e é a prova, né, do processo. Minha avó, por parte de pai, era a matriarca da família, né? Ela desencarnou já tem um bom tempo, mas desencarnou muito lúcida. Todo mundo que chegasse aqui, se vocês tivessem a oportunidade de conhecer, vocês diziam, não, iam amar, porque era uma pessoa maravilhosa, de uma energia fantástica. Quando ela desencarnou, passou certo tempo, todas as dificuldades que a gente tinha, quando eu perdi num vestibular, eu me recordo disso, né? Aí meus irmãos tinham passado, a gente tinha passado e eu tinha perdido. Eu estava tentando me reconectar com aquilo. Cheguei em casa sozinho, sentei no sofá e aí fiquei pedindo força a Deus para ter as orientações. E aí eu senti aquela energia doce, calma e acolhedora que ela fazia com qualquer um. Aí eu fiz assim, é minha avó que está aqui. Aí as lágrimas desciam e eu percebi aquela situação. Não vi, não ouvi, mas eu senti. E essa é a linguagem dos espíritos. Essa é a nossa linguagem. A gente vai poder sim se conectar com as pessoas de acordo com aquilo que a gente sente dela. E é assim que a gente se conecta. É assim que a gente vai identificar os espíritos que a gente hoje ainda desconhece, que a gente tem relação. Quando nós desencarnarmos e chegarmos lá, a gente vai conseguir que a linguagem entre espírito é essa. Então, o aspecto sensitivo faz parte. E muitos de nós somos médios sensitivos e precisamos entender esse processo, né? Precisamos ali buscar entender quais são as relações. Agora, só um alerta, né? Daquela situação. Eu cheguei aqui, cheguei perto de Raimundo, senti uma coisinha que dói, Raimundo, você está carregado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Faça uma oração para o Raimundo, se você sentiu isso. Mas não fique jogando a carga para a pessoa. Isso não ajuda em nada. E a gente tem o costume de querer definir as coisas, né? Quem é que está doente, quem está fazendo isso, se eu vi alguma coisa, se eu sonhei com um sonho premonitório, é porque vai acontecer, né? Então imagine uma situação, eu estou aqui hoje, né? Mas antes alguém te fala assim, olha Igor, se você sair hoje, você vai ser atropelado e vai morrer. Aí eu vou, faço o quê? Não saio de casa, fico em casa. Aí deixo de vir para aqui para a doutrinária. Vocês entendem? Eu vou falar porque esse é o meu compromisso. Se eu estiver aqui saindo, acontecer alguma coisa. Tá, né? E agora? Valeu. Não, isso é importante. Quem está do lado de lá também tem a nossa preferência, né? Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Porque tá ali. Depois eu assisto, viu, Raimundo? Eu vou lá poder ver, porque a gente vai refletindo. Tem coisas que a gente vai falando aqui que amanhã, se você for tentar fazer a mesma palestra, vai sair diferente. Não sei se funciona com vocês, isso faz parte do processo. E assim, eu também estou em aprendizado, né? Estou falando aqui para vocês, mas o primeiro que está escutando aqui sou eu, né? Então vamos lá. Um outro ponto bem interessante, que são os médiuns audientes, né? Aqueles que escutam, né? E aí, alguém pode me perguntar aqui, eu não quero ouvir. Não quero ouvir os espíritos, não. E se por acaso eu começar a ouvir alguém, eu vou tapar o ouvido e não vou ouvir nada. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? De jeito nenhum. O modo como você vai escutar seriam com os ouvidos da alma, né? E aqui está um ponto interessante, né? Muitos de vocês vão ouvir aí em estudos, né? Diz que, olha, a faculdade mediúnica ela é orgânica. Porque é um organismo mesmo, né? O nosso perispírito, ele é semimaterial. Ele tem matéria. Ele coloca o semimaterial para diferenciar esse daqui que é uma carga muito mais densa, mas que também é matéria. É um corpo fluídico e fluido é matéria. E aí eu sempre estou trazendo isso porque a gente pode falar aqui até pela força do hábito. Eu vou ali, não sei o quê, e meu espírito vai fazer alguma situação. Meu espírito vai sair do corpo. Aí vocês percebem que quando eu falo meu espírito, parece que eu estou materializando o espírito. Eu estou dizendo que ele é um objeto, porque é o meu espírito que está saindo. Não, é você que está saindo. É algo à parte do corpo. Você está tratando o espírito até como um outro pedaço, que não é. E a gente sabe, durante o processo de criação, são duas linhas que vão ser desdobradas, né? Ou é matéria, ou é espírito. Aí vem de fluido
fluido universal, fluido cósmico universal, ele vai desdobrando em tudo que é tipo de matéria que a gente entende. E o princípio inteligente, né, o princípio espiritual, vai gerar o que a gente entende hoje como nós. São construções distintas. O nosso vocabulário ainda é muito pequeno para poder conseguir definir algumas coisas. Mas espírito é espírito, matéria é matéria. Alguém pode dizer aí, mas o espírito é matéria quinta essenciada. Eu costumo dar uma segurada nesse tipo de fala, porque ainda fica muito difícil da gente conseguir definir isso, né? E se eu digo que o espírito é um tipo de matéria, eu já estou trazendo uma distinção, né? Então, vamos estudar mais um pouquinho, vamos tentar entender esses aspectos que são diferentes, mas entendendo que o espírito ali é uma individualidade, é um ser, né? Que precisa da matéria para conseguir desenvolver. E aí, assim, no nosso corpo perispiritual, que também é orgânico, é ligado com chakras, é ligado com pontos de energia, que se conectam com o nosso corpo físico através de plexos nervosos. É uma conexão maravilhosa, é perfeita, não é? Então, se você é um médium vidente que fechou o olho, você está achando que você não vai ver, você está muito enganado. Tapou o ouvido, achou que não vai ouvir, está muito enganado também. E esse é um detalhe interessante, que algumas pessoas que ainda não estão no movimento espírita, quando vêm conversar comigo sobre esse tipo de situação, né, relações de médium, dizem assim, olha aí, eu não quero. Aí a pessoa está aflita, está com medo, a gente tem que consolar. Mas eu tenho certeza que se qualquer um aqui que tiver alguma faculdade mediúnica ostensiva, está ouvindo, né, ou está vendo, se tem, é porque tem condições de passar. Se vai passar por dificuldade, por causa do aspecto mediúnico, é porque tem condições de passar. E se passar, avança muito. E aí eu digo, gente, eu tenho fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, geram vários... Pode trazer até uma sensação de medo, né, de ser que é natural. Inclusive, muitos filmes que tem como espírito estão na sessão de terror. Isso é uma cultura que a gente precisa modificar. Não adiantou, não. Será que eu preciso botar um pouquinho o microfone para o lado? Mas se eu falar assim, tá bom para ouvir? Tá tranquilo? Por quê? Então aqui é melhor, né? Então vamos lá. Pronto. No filme O Sexto Sentido, mostra uma criança, né?
que já têm faculdades mediúnicas fantásticas. Fantásticas. São realidades que a gente às vezes desconhece e assim, tem pessoas, tem espíritos que passam por esse tipo de provação, que são espíritos muito avançados, ou que têm a capacidade para isso. Inclusive, Divaldo Franco se viu muito naquela criança em tempos anteriores. Mas é o nosso receio de ser um médium audiente, né? De escutar coisas ruins. Ninguém quer escutar coisas ruins. Na verdade, a gente só quer escutar coisas boas. Mas será que a gente está fazendo o certo para poder conseguir escutar as coisas boas? Porque se nós escutarmos coisas ruins, vamos entender o propósito disso. Isso é que vai fazer a diferença em todo o processo. Então, se um dia você escutar coisas ruins, tente entender o porquê você está passando por aquilo, não é? Será que você vai ter aquela parcela de dar uma contribuição para aquele espírito que está ali, passando por aquela dificuldade? Então, são esses fatores que fazem com que a gente releve a situação, entenda o seu propósito para poder conseguir ir no caminho. Quem não assistiu, assista, porque ele é um filme muito bacana. Pode trazer um pouco de medo no processo, mas confie que no final Deus está conosco, isso eu tenho certeza. Um outro ponto aqui que eu vou avançar aqui para não me perder. Deixa eu ver aqui, já falei dos médios falantes, médios videntes, eu fiz aqui uma pontezinha também. E tem os médios sonambúlicos, né? Alguém conhece alguém que tem sonambulismo aqui? Conhecem? Pronto. Às vezes são situações dessas assim, se você tiver a oportunidade de conseguir bater um papo com uma pessoa que está no estado sonambúlico, é uma experiência em tanto, né? Tem situações em que as pessoas conseguem sair de casa, tem que trancar a porta, né? Para poder não sair. Mas aí, como é que você vai entender então a questão do médium sonambúlico? Como é que funciona isso? Isso é bem interessante porque eu trabalho com os conceitos, né? Para você ser médium, você é o intermediário, né? Entre o plano material e o plano espiritual. Isso que é bem interessante. Então, você precisa ter uma comunicação de um polo, passa por você e é transmitido para o outro. Aí se dá a relação da mediunidade, né? A ideia do médium. Olha, eu sou intermediário. Eu estou aqui, tem um desencarnado, passa por mim, eu dou a comunicação, Raimundo pega. É basicamente isso. Quando é que a gente vai entender um aspecto desse mediúnico para uma pessoa que está em um estado de sonambulismo? O interessante é que nesse processo ele está numa espécie de emancipação, ele está dormindo, está atuando no próprio corpo. E é interessante é que ele ali naquele momento está passando por você aqui, você está na vigília, você está vendo as coisas. Ele ali está tendo relações no plano espiritual. Essa que é a ideia. Ali ele consegue ver os espíritos normalmente. É como se ele tivesse desencarnado. É como nós estivéssemos dormindo mesmo e tendo relações com os espíritos. Como eu tive, né, vindo para essa ambiência, lá eu encontrei os espíritos, só que eu não atuei no meu próprio corpo físico, eu deixei ele lá e graças a Deus me levaram para aqui, não é? E tem uma diferença, quando a gente está dormindo, nós somos conectados, né, com uma espécie de cordão fluídico, é o que nos diferencia, né, daqueles que estão desencarnados para os que estão encarnados. E aí é que está, nessa linha desses espíritos, vocês podem notar o seguinte: se eles conseguirem trazer informações do plano espiritual para você que está acordado e está vendo ele trazer os processos ali, está configurado o processo mediúnico. Entende? Não é simples esse entendimento? E acontecia isso com o meu irmão. Acontecia isso com o meu irmão. Ele não saía andando, mas ele conversava muito. Se você perguntasse as coisas para ele começava a dizer para a gente. E aí, mas eram mais novos, né? E a gente não entendia todo o processo, a gente levava muito na brincadeira. Hoje eu não faria isso. Mas eu me recordo que quando ele estava lá na cama, dormíamos nós três no mesmo quarto. E aí, ele, quando começava a falar, a gente já olhava para o lado, olha para aí, ó, ele já está falando. E a gente começava a perguntar: o que você está vendo aí? O que você está vendo? A gente ficava instigando.
é menino, né? Naquela coisa toda. Aí ele dizia, eu não me esqueço disso, é o velho, rapaz, o velho é o que está aí. Com certeza absoluta, ele estava em interação com algum espírito que ele estava chamando lá de velho. Entende? Poderia ser algo pior e aterrorizar todo mundo lá em casa. E aí as brincadeiras de criança têm um preço, né? Para poder a gente buscar um entendimento. Foi o mais próximo que eu pude conviver com essas relações de médiuns no estado de sonambulismo, né? Mas acontece nessa linha. E aí, uma outra, né, seriam aqui os médiuns curadores. Os médiuns curadores que é uma missão fantástica, né? A capacidade de você conseguir curar uma pessoa que está com algum tipo de enfermidade, né? Se a gente for lembrar aqui de Jesus, em um toque ele conseguir resolver um problema ginecológico, né? de sangria, né? Com um toque. Mas ninguém aqui é Jesus, né? Mas existem sim médiuns que fazem isso. Eu sei, gente, que tem um aspecto do magnetismo do próprio ser, mas quando a gente considera médium de cura, a gente sempre vai colocar a interferência dos espíritos. Eles vão potencializar essa ação. Eu sei que existem várias terapias aqui, né, de cura, né? Eu não tenho muita ciência disso, mas o Reiki é uma das situações que envolve isso. Já conversei com algumas pessoas assim, é a energia, é a sua própria energia, é a do universo, enfim. Existe isso, Igor? Existe. Mas como se trata de médium de cura, você tem esse aspecto, o espírito vai usar sim os fluidos do médium, que é importante para o processo, e vai ter uma intensificação da espiritualidade. E quando os espíritos atuam nesse processo, está configurada a mediunidade de cura. Mediunidade de cura. Se é mediunidade de cura, tem a ação dos espíritos para o processo que está se fazendo, né? Eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade de encontrar, né, um médium nessa qualidade assim, de estar conversando, mas a gente conhece casos, né, de pessoas que têm essa capacidade, e é um dom, né? E esse dom, com certeza, vai trazer benefícios para as pessoas, né? Com certeza o médium vai ter a sua dificuldade, vão ter a sua dificuldade, mas vão ter também os seus méritos. Só para a gente seguir, que já está chegando, né, Raimundo? Foi isso mesmo? Prontinho. Meu óculos está ficando bom. Todos os problemas que os médiuns passam na vida são recompensados. Vocês vão ouvir também, um médium que vive uma vida na encarnação é como se estivesse vivendo duas em uma, porque a gente consegue interagir, compartilhar um pouco do sofrimento dos espíritos que estão desencarnados. A gente vai trazer as impressões, as dores, aí vai dizer, já não basta as nossas dores, ainda vou carregar as dos outros. É por isso que a gente vive duas em uma. Isso é muito bom, Só para finalizar, eu deixei por último aqui, que seguia na ordem que está no livro dos médiuns, eles trazem também o médium pneumatógrafos, né? São as escritas que aparecem de forma direta, né? Não deixa de ser uma espécie de manifestação física, né? É como se eu fosse esse tipo de médium que doasse uma quantidade de energia para fazer com que os espíritos manipulassem, conseguissem trazer letras, formas. Pegar um papel aqui, botou ali na gaveta e deixou lá. Depois de um tempo, Raimundo abre a gaveta e está lá escrito. Isso também acontece. Aí eu digo para vocês, naturalmente, isso vai entrando em desuso. Se a gente tem hoje o médium que pode escrever, não é verdade? E eu sei que tem na programação, né, que vai trazer sobre os médios da área da psicografia, e aí deve ter um universo inteiro para poder tratar sobre esse processo, que também é uma mediunidade maravilhosa, linda. Não é à toa que a gente tem tantos livros que trazem esses processos aqui, né? Mas, no final das contas, de tudo que é produzido, de tudo que é manifestado, você precisa entender, você precisa até duvidar daquilo que está se trazendo, e busque sempre os estudos. Essa é a referência que Kardec trouxe. Eu tenho certeza que a programação de vocês está maravilhosa e vai trazer sim um preparo
para a gente conseguir lidar com tantas adversidades, com tantas dificuldades, com tantos empecilhos que um médium pode passar, e a gente também, né, nessa linha que a gente vai trazendo aqui. Eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês, para aqueles que estão também de forma remota, e no próximo encontro aí eu espero ser chamado também, eu possa também vir na ambiência espiritual, que foi maravilhoso, viu, irmão? Gostei muito. Forte abraço para todos. Nossos agradecimentos a Igor pela forma suave que ele nos apresenta o tema. E como ele disse, nós vamos ter outras oportunidades, outros dias para comungar, mais outras partes do Livro dos Médiuns. Ele chama a atenção para que nós possamos buscar nos aprofundar no tema. O Livro dos Médiuns, dá uma passagem lá nas páginas e nós vamos compreendendo melhor, Só lembrando, no dia 9, para aqueles que chegaram depois, tanto presencial quanto remoto, que no dia 9 de setembro, de 14 horas às 17h30, nós temos nosso seminário, 2 planos, minha vida. Vamos falar exclusivamente do mundo espiritual. A proposta é a gente se colocar dentro do mundo espiritual, no processo do saber, da educação, do trazer para o mundo físico as propostas do mundo espiritual. Nós vamos ter como facilitadores o nosso companheiro Cláudio Manuel Abdala, Elmo Costa e a nossa companheira Nadjane Azevedo. Então fica aí o convite para todos, sábado, dia 9 de setembro, de 14 horas às 17h30. Vamos nos organizar para que nós possamos fazer parte desse evento esclarecedor. Vamos convidar os médiuns passistas para que se posicione. Vamos ter o passe coletivo, nos colocar de uma forma receptiva, lembrando que os benfeitores espirituais se encontram apostos e já tomaram todas as providências atinentes às nossas necessidades deste momento, buscando fazer o desligamento de irmãos nossos desencarnados em condição de demência e levando para processo de reeducação no tratamento. Dessa forma, nós recebemos as infusões energéticas trabalhadas pelos médiuns passistas junto com esses benfeitores espirituais, reharmonizando o nosso corpo físico, orgânico e perispiritual. Essa cadência da alegria da alma, nós lembramos de Jesus. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Nossa gratidão, mestre e amigo, pela sua presença entre nós. Nossa gratidão aos benfeitores espirituais que nos favoreceram os recursos de ordem intelectiva, auxiliando o nosso palestrante. Enfim, dilatando as nossas percepções ao entendimento acerca
da educação, da mediunidade, dos valores de transformação da alma. Dessa forma, Jesus nos abençoa e nos ilumina os propósitos. Favorece para que nós possamos retornar aos nossos lares, envolvidos na tua santa paz, na paz que vem de Deus. E aos nossos lares possamos desenvolver essa qualidade da paz renovadora. Em teu nome, Mestre, agradecidos esses amigos espirituais, que colocamos um ponto final na atividade da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Estão encerradas nossas atividades. Tenham todos uma boa noite.